Fala, meus queridos, seja bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje a gente vai responder uma questão que caiu na prova do Enem, cara, sobre equilíbrio de corpos. Hoje a gente vai ver como é que a gente calcula aqui a força de tração que vai surgir nesse problema, tá certo? Um dos temas aí possíveis de cair na prova do Enem desse ano, então já fique ligado para você revisar. Vamos lá para a lousa para a gente discutir aqui o nosso problema. A ideia é o seguinte, pessoal. A gente tem uma pessoa aqui, né, fazendo esse esporte chamado de slackline, né? Que é o quê? Basicamente, o cara tem uma corda ali que ela consegue sofrer uma deformação, certo? À medida que ele pula. E nesse momento, quando ele está no meio da corda, tá? Nesse instante aqui, ele deu um salto e a corda desceu. E nesse ponto mais baixo, ele quer saber qual é a força de tração que vai surgir aqui, ó, da corda puxando aqui essas árvores. Então, o nosso objetivo é calcular essa força de tração na corda, tá certo? Eu já tirei algumas informações aqui, como, por exemplo, a massa da pessoa é de 80 kg, ela está exatamente no meio ali da corda, isso significa que as forças de trações aqui a gente vai ver que vão ser iguais, dá a gravidade, a aceleração da gravidade para a gente, e pede para usar o ângulo de 10 graus, que é justamente esse ângulo aqui, ó, nesse momento dessa deformação, para a gente fazer as nossas devidas contas, tá certo? Então, todo problema, pessoal, que a gente tem para resolver da dinâmica, a gente tem que pensar que ele é tratado da seguinte forma. A gente vai ter que, primeiro, adotar um referencial, né? Então, pensa aqui comigo. Toda vez que a gente tiver uma questão de dinâmica, a gente tem que, primeiro, decompor as forças. E aí a gente pode olhar o seguinte. Nesse momento, a pessoa está aqui sobre a corda, existe uma força que puxa ela em direção à Terra, devido à interação da sua massa com o campo gravitacional terrestre. A gente chama isso de força-peso, sempre vertical, né? Orientada de cima para baixo. Então, o peso está aqui e a gente sabe calcular massa vezes aceleração da gravidade. Tranquilo? E aí a gente tem duas cordas aqui, ó, duas trações, na verdade, né? Porque essa corda foi dividida. Então temos a tração aqui T1 e temos a tração T2. Como a pessoa está exatamente na metade aqui da corda, essas forças de trações T1 e T2 vão ser iguais, tá? Em módulo. Então eu vou colocar aqui, ó, que essas forças, vou chamá-las simplesmente de T. E aí surge um ângulo de 10 graus aqui, ó, em relação à horizontal. Beleza? Então, pegou? A gente decompôs as forças, tiramos todas as informações e agora a gente vai montar o nosso diagrama de corpo livre para resolver esse problema. Então, a ideia é o seguinte. O nosso diagrama de corpo livre, pessoal, a gente vai ter que adotar dois eixos, não é isso? O eixo horizontal, por exemplo, e um eixo vertical, seria o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Então, vou chamar eixo Y para cá, ó, eixo X para cá. Beleza? O nosso ponto está aqui, ó, no centro do nosso sistema de coordenadas. Então, eu tenho vertical e para baixo a força peso, aqui, ó, mg, tá? Vou colocar em módulo, já que a gente já está vendo as direções e o sentido. E temos as duas forças de tração aqui, ó. Vou exagerar um pouquinho no ângulo, só para a gente conseguir enxergar aqui essa inclinação, tá? Então, temos aqui as duas forças de tração. Então, o que é que está acontecendo aqui? Os módulos, tá? Vou colocar só os módulos. Está aqui a nossa tração. Bom, esse ângulo, pessoal, a gente tem o que chamamos de ângulos alternos internos, né? Se esse ângulo aqui é de 10 graus, é porque aqui, ó, esse ângulozinho aqui de dentro também vai ser um ângulo de 10 graus, né? A gente tem duas retas cortadas por uma transversal ali, ângulos alternos internos. Então, eu tenho que esse ângulo vale 10 graus, assim como esse outro ângulo também vale 10 graus. E qual é a ideia aqui? A gente decompor essas forças agora no eixo horizontal e no eixo vertical, para que a gente possa fazer aqui o somatório das forças ou aplicar a segunda lei de Newton para esse problema. Então vai ficar o seguinte, eu vou ter parte dessa tração na horizontal, ó,
Vou chamar isso daqui de TX, o módulo de TX, tá? Vou tratar só os módulos aqui. E da mesma forma, do outro lado, o outro pedaço da corda, eu posso decompor essa tração também. E eu vou ter aqui, ó, TX também, tá? Olhando agora vertical para cima, o que é que a gente tem? Essa força aqui, devido a esse pedaço do lado esquerdo da corda, eu vou ter uma tração no eixo Y, que eu vou chamar de TY. Então, temos um módulo de TY. Da mesma forma, o outro pedaço de corda aqui, ó, vai contribuir com uma força também TY aqui para cima, tá certo? Então, perceba, eu tenho duas partes de força TY puxando para cima, equilibrando o peso que está para baixo. E aí, a gente tem aqui as relações de um triângulo retângulo, né? Eu posso achar TX e TY através do seno e do cosseno. Então, se vocês lembrarem, a gente tem aqui que TX, olhando para essa relaçãozinha trigonométrica, a gente tem que TX aqui, ó, eixo X. A gente vai ficar com o seguinte: para o eixo X, na horizontal, o somatório das forças tem que resultar em igual a zero, né? Porque eu não tenho aceleração no eixo X. Então, FR igual a MA, só que a X aqui é zero, o cara não se movimenta na horizontal, né? Está em equilíbrio ali, estático, então o somatório das forças é zero. Isso significa que TX é igual a TX. Tá? Então, isso daqui não traz muita informação para mim, para que eu possa calcular o valor de T. Tá? Mas eu posso olhar o eixo Y. E aí, no eixo Y, eu consigo tirar uma relaçãozinha importante, que me diz o seguinte: quando eu somar todas as forças no eixo Y, isso daqui obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Por quê? O carinha nem está subindo, nem descendo, tá? E aí a gente vamos adotar, né? Vertical para cima, positivo. Vertical para baixo, negativo, referencial. Então, eu vou ter TY apontando para cima, mais TY, 2TY. Para baixo, menos MG, isso tem que ser igual a zero. Daqui, pessoal, eu posso tirar o seguinte: 2TY é igual a MG. Ou seja, TY ele vai ser MG dividido por 2. Então, daqui eu posso concluir, portanto, que o módulo da força na direção Y, tá? Ele nada mais é do que massa 80 kg, gravidade 10, dividido por 2. Isso daqui vai dar para a gente um valor de TY, vai ser o seguinte: 80 dividido por 2 dá 40, 40 vezes 10 dá 400 newtons, tá? Então, a força TY eu já achei, tá aqui, beleza? Mas aí, lembra, eu não quero TY, eu quero saber o valor da tração, essa força aqui, não da componente no eixo Y, tá? E aí eu posso olhar para esse triângulo, tá? Que eu vou destacar ele aqui, e ver que eu tenho a seguinte relação. Eu tenho a minha força de tração para cá, eu tenho a componente TY aqui, ó, que eu achei, que é 400 newtons. Eu quero calcular esse tamanho, que é a hipotenusa, T, e eu tenho aqui o TX, né? E o ângulo, que a gente conhece, que é de 10 graus. Então, olhando para esse triângulo retângulo, a gente pode chegar na seguinte relação. Se eu pegar o seno desse ângulo, o seno de 10 graus, ele vai ser o cateto oposto, que é 400, dividido pela hipotenusa, que é a tração que eu quero achar. É esse carinha aqui que eu quero calcular o valor dele. E aí vai ficar o seguinte: T vai ser igual a 400 dividido pelo seno de 10. O seno de 10, pessoal, 10 graus, né, ele pediu para usar 0,17. Então, isso aqui vai ser 0,17. E aqui,
é a hora que você vai ganhar tempo na prova do Enem, cara. Por quê? Você não vai fazer essa divisão do jeito que está aqui, tá? A gente vai usar valores aproximados. Como assim, professor? Pensa aqui comigo. Se você tivesse, vamos multiplicar em cima e embaixo por 10, ficaria 4.000 dividido por 1,7. Se você tivesse dividindo isso daqui por 2, pessoal, daria exatamente 2.000, né? Só que você tem um valor um pouquinho menor do que 2 aqui. Então, esse carinha tem que ser um pouquinho maior do que 2.000. Ou seja, a nossa tração ela tem que ser maior, aproximadamente, né, do que 2.000 newtons. E 2.000 a gente pode escrever como 2 vezes 10 elevado à terceira newton. E aí a alternativa mais próxima que a gente tem disso é a alternativa letra D, 2,4, tá? Então a gente tem aqui, ó, 2,4 vezes 10 elevado a 3 newton, a alternativa correta aí dessa questão. Tranquilo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para revisar um pouquinho mais desse conteúdo aí, que vez ou outra cai na prova do Enem, tá? E aí, os conceitos aí de equilíbrio, né? Revisando aí o somatório das forças. A ideia aqui é básica. Você pegou questão de dinâmica, você tem que fazer o somatório das forças para saber o que ele está pedindo ali, que nesse caso era um equilíbrio estático, tá certo? E aí, aplicar as relações que a gente conhece. Mas é isso. Forte abraço. Vamos lá, cada vez ficar um pouquinho mais inteligentes, não é isso?